Aula 6. Damos início à sexta aula do livro Benefícios Previdenciários em 7 aulas. Na aula de hoje, vamos falar sobre carência, entender tudo sobre carência. Cada benefício do INSS exige ou não a carência. É sobre isso o vídeo de hoje. Vem comigo. Hoje a gente vai ver o que é essa carência. Qual é a carência exigida para cada benefício? Já vimos e compreendemos que o benefício do INSS são vários, são pelo menos 9 benefícios. Quais os benefícios são isentos de carência? Quando se perde a qualidade segurado, será que é necessário cumprir a mesma carência anterior? E, por fim, a regra da metade da carência. Afinal de contas, o que é essa carência? Carência é o número mínimo de contribuições mensais exigidas para ter acesso a um benefício previdenciário. A Previdência Social conta com inúmeros benefícios, são pelo menos 9 benefícios. Há benefícios que exigem carência e há benefícios que isentam de carência. Portanto, compreender que carência é o número mínimo de contribuições necessárias para acessar um benefício previdenciário é essencial essa compreensão. É preciso compreender que tem benefício que exige carência e tem benefício que não exige carência. Mas, afinal de contas, essa carência é preciso e é necessária para ter o benefício? Depende. Por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, é o benefício que, em regra, exige carência de quanto tempo? De 12 meses. Mas há situações e há previsões que a pessoa pode ter sido acometida por alguma doença, alguma enfermidade, e essa doença isenta de carência. Ou pode ainda sofrer um acidente. Acidente é algo imprevisível e, portanto, isenta de carência. Ou seja, tem benefício que exige essa quantidade mínima de contribuições para acessar aquele benefício, para ter o benefício reconhecido, mas há benefícios que dispensam a carência. A Previdência Social conta com uma série de benefícios. Atualmente, depois da reforma da Previdência que ocorreu em 2019, a emenda 103, hoje há 9 benefícios previdenciários. Nós temos 3 aposentadorias, são 3 auxílios, 2 salários e uma pensão. 3 mais 3, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 1, 9. Essa é a regra que te ajuda a lembrar dos benefícios previdenciários. Hoje nós temos, depois da reforma, a aposentadoria programada, que exige uma carência de pelo menos 180 meses, 15 anos. Existia, antes da reforma, a aposentadoria por idade. Não tem mais. Quer dizer, existe, mas dentro do contexto de transição. Para qualquer filiado depois da emenda constitucional, ou seja, depois de 13 de novembro de 2019, não há mais de se falar em aposentadoria por idade. Agora, as aposentadorias são programadas, mas ela existe, porque está numa regra de transição. E há, portanto, dentro desse contexto de regras de transição, a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. A especial, que é aquela pessoa que está exposta a agentes nocivos, agentes físicos, químicos, biológicos. Esses agentes, de certa forma, interferem na saúde do trabalhador, seja por ruído, seja por exposição a agentes químicos, seja por exposição a agentes biológicos. E, por conta disso, o tempo para a pessoa aposentar é um pouco menor. Há ainda a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. A nomenclatura mudou. São 12 meses. Então, assim, existem vários benefícios e cada benefício exige uma carência, conforme está aqui, na tabelinha. Essa tabela te ajuda a lembrar de todos os benefícios. Tem um ponto interessante que é com relação à carência para maternidade. Antes, existia uma regra específica.
Então, presta atenção nesse ponto, que é muito importante. É uma regra que mudou esse mês, inclusive, no mês de julho de 2025. Você está comigo, está por dentro de todas as atualizações. Hoje, maternidade pode ser garantida para todas as seguradas sem qualquer carência. Oi, como assim? Antigamente, até o mês passado, 3 seguradas tinham que cumprir um tempo mínimo de contribuição para ter acesso, para ter reconhecido o direito ao benefício de maternidade. Hoje, não há mais essa exigência. Antes, quais eram as 3 seguradas que tinham esse requisito a ser cumprido? A contribuinte individual, a segurada facultativa e a segurada especial. As 3 seguradas tinham que ter, no mínimo, 10 contribuições. Por quê? O período de gestação é geralmente 9 meses. Então, essas seguradas, por geralmente serem a própria pessoa quem faz o recolhimento, o legislador entendeu que, para essas pessoas, deve-se exigir uma carência. Era de quanto tempo? De 10 meses. Bom, a regra mudou. Houve uma medida judicial, uma ação direta de inconstitucionalidade, e o Supremo se manifestou. E hoje a compreensão e a definição para esse benefício de maternidade é que está isento de carência para todas as seguradas. Quais todas? Você já viu em alguma das aulas, aula 2, salvo engano, onde eu falei de todos os beneficiários. Se você não viu ainda, vá lá. Aula 2, você vai conhecer todos os segurados. Falamos de 6. Contribuinte individual, avulso, doméstico, empregado, segurado especial. São 5 segurados obrigatórios e um segurado que é facultativo. Todos eles poderão ter acesso ao benefício de maternidade. Não há qualquer tipo de, hoje, exigência de carência. E, por fim, a pensão por morte, que também não exige carência. Todos esses aspectos, gente, é fundamental de serem compreendidos. A carência, portanto, você já entendeu, você já compreendeu que é o número mínimo de contribuições necessárias para se ter um benefício previdenciário. Há situações que a carência é dispensada e há situações que a carência ela é exigida. Agora você pode me perguntar o seguinte, Josmar, mas aí como é que fica a questão daquela pessoa que contribuiu durante um período e, portanto, já cumpriu a carência, trabalhou em empresa, trabalhou por conta própria, pagou as suas contribuições e já pagou, por exemplo, 2 anos, lá no passado. Vamos imaginar, trabalhou do ano de 2000 até 2002. Depois ficou desempregado e não trabalhou. E aí, esse ano, 2025, ela retorna a contribuir, seja empregada, seja contribuinte individual, qualquer um desses 6 segurados. Esse caso que eu acabei de descrever é um caso de reingresso. O reingresso ao RGPS, como fica? Ou seja, a pessoa que contribuiu no passado, perdeu a qualidade de segurado e voltou a contribuir. Qualquer situação nesse cenário, a gente pode enquadrar como reingresso ao regime geral de previdência social. Em termos de carência, como fica essa exigência? Por exemplo, a gente viu naquele quadro anterior que auxílio por incapacidade temporária é um benefício que exige carência. De quanto tempo? 12 meses. Nós vimos também que tinha benefício que exigia uma carência de 10 meses, que era maternidade para contribuinte individual, facultativa e especial. O auxílio reclusão teve período que era dispensado. Atualmente, exige uma carência de 24 meses. Enfim, como é que fica a situação para o segurado que ingressa de novo no regime? Como fica esse reingresso? Bom, o reingresso, no caso do segurado que perdeu a qualidade de segurado e voltou a contribuir, para fins de carência, hoje, eu digo hoje, 2025, a Previdência muda, gente, o tempo todo. Não tem jeito.
Previdência é um assunto desafiador, porque é um assunto que muda constantemente. Constantemente existem mudanças, alterações e até reformas, como aconteceu em 2019. Hoje, como é que está a questão do reingresso para fins de carência? No caso de reingresso, a segurada ou o segurado tem que comprovar a metade da carência. Como assim? Auxílio por incapacidade temporária é de quantos meses? 12 meses. Em caso de reingresso, 6 meses. Auxílio reclusão, são quantos meses? 24 meses. Em caso de reingresso, tem que ter quantos? 12 meses. E assim vai. Cada benefício que exige uma carência, no caso de reingresso, tem que ter pelo menos a metade da carência. Essa regra não se aplica para as aposentadorias programada, especial, por invalidez, que agora é por incapacidade, incapacidade permanente. Desculpa, essa aplica, né? A aposentadoria por incapacidade permanente aplica a regra do reingresso. Mas a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, a programada, não aplica a regra do reingresso. Quais são, portanto, os benefícios que nós devemos observar essa regra, a regra do reingresso? São esses: auxílio reclusão, que exige 24 meses, no caso de reingresso tem que ter 12. Auxílio por incapacidade temporária, exige 12, no caso de reingresso tem que ter 6. E a aposentadoria por incapacidade permanente, exige 12, em caso de reingresso exige 6. Muito bem, como é que funciona isso? Vamos imaginar que o Rodrigo, uma situação hipotética, se você conhece o Rodrigo, pense em a pessoa que você conhece, para você ajudar a memorizar. Trabalhou em empresa por 2 anos, de 2010 a 2012. Trabalhou em empresa e contribuiu para o RGPS. Muito bem. Ficou um tempo sem contribuir. Agora, em 2025, ele volta a ser empregado. A primeira pergunta é a seguinte: esse caso é um caso de reingresso? O que você acha? A resposta é positiva, porque todo reingresso é aquela situação que ele foi segurado, parou de contribuir, perdeu qualidade de segurado e voltou a ser segurado. Então, esse caso do Rodrigo é um caso de reingresso. Aí, vamos imaginar que essa pessoa foi contratada em empresa no dia 1º de janeiro de 2025. Para ele requerer, por exemplo, auxílio por incapacidade temporária, que exige uma carência de 12 meses, ele tem que cumprir agora quantos meses? 6 meses. Ele só vai ter a carência para acessar o auxílio por incapacidade temporária depois de 6 meses de ter contribuído. Agora, esses 6 meses devem ser somadas às contribuições anteriores para dar os 12 meses. Esse ponto é muito importante. Vamos imaginar que, lá no passado, ele tenha contribuído apenas 2 meses. Trabalhou em 2010, janeiro, fevereiro. Parou de contribuir, perdeu qualidade de segurado e voltou agora, 2025, a contribuir. Ao voltar a contribuir, ser contratado como empregado, esse caso é reingresso? Sim. Tinha qualidade, perdeu qualidade, voltou a contribuir. Mas nesse caso, será que 6 contribuições vão ser suficientes para ele ter direito ao auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária? O que você acha? Resposta negativa. Por quê? 6 mais 2 do passado dá quanto? 8. Esse caso agora, esse cenário, vai exigir quanto tempo de carência para cumprir os requisitos para o auxílio e capacidade temporária? Tem que ter pelo menos 10. Por quê? 10 somadas a 2 dá quanto? Dá 12, tá? Então, o reingresso, a regra da metade é o tempo mínimo. Tem que ter no mínimo. Esses 6 meses deve-se somar às contribuições anteriores
de modo a fechar a carência exigida para o benefício. Esse ponto é importantíssimo de você compreender e de você entender a regra do reingresso. Evidentemente que você já entendeu também, teve uma aula sobre isso, onde nós falamos de período de graça. Existe um período que, mesmo sem contribuição, o segurado mantém a qualidade de segurado. 3 meses, 6, 12, 24, 36 ou ainda por tempo indeterminado. E aí, se ele perdeu qualidade de segurado, quando ele volta a contribuir, é um caso de reingresso. Não confundir também dois aspectos é muito comum você confundir, que é o conceito de qualidade de segurado e o conceito de carência. São aspectos completamente diferentes. E também o conceito de período de graça, tá? Então, esse aspecto, se ainda não ficou claro, eu sugiro você voltar nas aulas, rever esses pontos, porque são pontos muito sensíveis, que geralmente gera confusão. Vamos imaginar um exemplo hipotético. Por meio de exemplos hipotéticos, você consegue visualizar várias situações. Melissa Maia teve seu primeiro contrato de trabalho em 1º de fevereiro de 99, até 2005, até 1º de fevereiro de 2005, quando foi demitida. Recebeu o seguro-desemprego durante 5 meses. Procurou um novo emprego, mas não obteve êxito para ingressar novamente no mercado de trabalho. Esse caso é um caso que a gente pode avaliar como reingresso, se ela ingressar agora? Sim, porque ela contribuiu no passado, 99 a 2005. Se ela for contratada de novo, depois do período que perdeu qualidade de segurado, é um caso de reingresso. Nesse caso, ela vai ter um período de graça de quanto tempo? Você se recorda? Bom, a demissão já garante ela 12 meses. Então, 2005 até 2006, ela está coberta. Como ela recebeu o seguro-desemprego, ela comprova inscrição no Cine. Esse prazo de 12 meses é aumentado em mais 12, o que gera 24 meses. E, portanto, a Melissa, ela teve um período de graça de 24 meses. Até quando? Até fevereiro de 2007. Josmar, qual foi a data que ela perdeu qualidade de segurado? Esse ponto também é importante. Então, fevereiro de 2007, o mês seguinte é março. A contribuição de março vence dia 15 de abril. Ela conservou qualidade de segurado até o dia 15 de abril de 2007. E, portanto, no dia 16, ela não tem mais qualidade de segurado. Qualquer vínculo empregatício depois de 16 de abril de 2007 é um caso de reingresso. E aí, o primeiro vínculo foi 99 a 2005, ok. No dia 2 de janeiro de 2023, descobre que está grávida de 1 mês de gestação, com previsão do parto para o dia 2 de setembro de 2023. No dia 2 de maio, comparece na agência do INSS para fazer sua inscrição como segurada facultativa, tendo em vista a situação de desemprego. Então, esse é o cenário. Contribuiu de 99 a 2005, descobriu que estava grávida, lá em 23, previsão do parto para setembro de 2023. Em maio, ela começa a contribuir como segurada facultativa. Acontece que ela é orientada a efetuar o pagamento da competência de abril até o dia 15 de maio de 2025. É sempre assim, contribuinte individual e facultativa, a competência vence no dia 15 do mês subsequente. Josmar, dia 15 é sábado, domingo ou feriado. Esse pagamento pode ser feito no próximo dia útil, tá? E aí executa-se o pagamento dessa competência de abril de 23. Uma vez que a contribuição deve ser paga sem atraso. É um ponto muito importante para a primeira contribuição. Melissa efetuou o pagamento da competência abril de 2010 e continua os pagamentos posteriores. Ou seja, abril, maio, junho, julho. Diante dessa situação, nos deparamos com a seguinte pergunta, e aí tem várias, a gente pode refletir
de várias formas. Melissa não terá direito ao salário maternidade, tendo em vista que a carência desse benefício é de 10 meses e a segurada conta com 4 meses na condição de facultativa. Bom, vamos avaliar. Ela se inscreveu como segurada facultativa em abril, e aí pagou abril, maio, junho, julho. Pagou 4 meses. Ok. E aí, pagando 4 meses, a pergunta é: Melissa não terá direito ao benefício, tendo em vista que a carência desse benefício é de 10 meses. Ela conta com 4 meses. Várias dúvidas. É um caso de reingresso? É um caso de reingresso. Por quê? Porque ela teve um vínculo, voltou a contribuir como segurada facultativa. No caso de reingresso, a carência é a mesma? A carência vai ser de 10 meses? Não. Em caso de reingresso, a carência é a metade. Metade de 10 é 5. Ok. Ela contribuiu por quanto tempo? 4. E aí, será que ela vai ter acesso ao benefício? Bom, até um tempo atrás, onde a carência era exigida para a segurada facultativa, não teria direito, porque antes do parto ela tinha apenas 4 meses e deveria ter, no mínimo, 5 meses. Só que o ponto de mudança recente com relação a esse aspecto é que hoje a segurada facultativa, se recolher no 8º mês de gravidez, recolher em dia, esse pagamento foi feito antes do parto, a segurada vai ter direito ao benefício, tá? Então, esse caso aqui foi para exemplificar que maternidade exigia carência, maternidade observava a regra do reingresso, hoje, não mais. É um ponto importante que você precisa ficar atento, tá? Então, a resposta é essa aqui, ó. Não, ela terá direito? Não, terá direito à maternidade. Para requerimentos antes de 4 de abril de 2024. E aí vem uma observação. A partir de 5 de abril de 2024, salário maternidade ficou isento de carência para todas as seguradas, independentemente do fato gerador. Fato gerador é aquele aspecto que garante o reconhecimento do benefício. Qual é? O fato gerador para a concessão de maternidade são alguns. Um deles é nascimento da criança. Pode ser também a adoção ou aborto não criminoso. Nesse caso, é nascimento. Esse é o fato gerador. A regra atual alcança todas as seguradas, independentemente da data do fato gerador. Só que tem um ponto importante. A segurada ela tem um prazo de até 5 anos para requerer um benefício. Então, a criança que nasceu em 2020, nós estamos em julho. Todo nascimento que ocorreu em julho de 2020 até hoje, a mãe ainda está no tempo de quê? De requerer. Porque às vezes não sabia, não tinha essa regra, o benefício na época foi indeferido por falta de carência, agora tem essa regra. Então, essa nova instrução garante que o benefício seja concedido. Qual é a instrução? A instrução normativa 188, de quando? 8 de julho de 2025. Altera a instrução normativa 128, que garante o reconhecimento do benefício independente da carência e também independente do fato gerador, observando o prazo prescricional de quanto tempo? De 5 anos. Então, do nascimento da criança, 5 anos para frente, é o prazo que a mãe tem que observar para requerer o benefício. Se esse prazo passar, o direito ao requerimento prescreveu e não há mais de se falar em pagamento diante dessas hipóteses. E aí, são esses pontos, gente, que você tem que ficar atento. A carência, reingresso, qualidade segurado, não confundir com 3 conceitos. Essa aula, fique com isso em mente, que são 3 conceitos que você não pode confundir.
Quais são? Qualidade segurado, carência e período de graça. 3 conceitos que você precisa compreender muito bem. Vamos para mais um exemplo. A Thaís teve seu primeiro contrato de trabalho em 2015. Trabalhou apenas um mês, fevereiro de 2015. Quando foi demitida, não se inscreveu no Cine. E aí, foi admitida novamente em outra empresa, agora, nesse ano 2025, em 1º de janeiro de 2025. Primeira pergunta, esse caso é reingresso? Sim, é um caso de reingresso. Josmar, mas ela trabalhou só um mês em 2015, não importa. Ela trabalhou um mês, teve qualidade segurado e parou de contribuir. Por ter parado de contribuir, ela perdeu a qualidade de segurada e agora voltou a contribuir. Esse caso é um caso de reingresso. Em 10 de junho de 2025, descobre cálculos renais, o que a incapacita para atividades laborativas por um período de 3 meses, conforme laudo do médico assistente. E aí, foi admitida em outra empresa, em 2025, em 10 de junho de 2025, tem incapacidade laudada. O médico laudou que a incapacidade é a partir de 10 de junho. Thaís agenda a perícia médica presencial. O médico perito reconhece a incapacidade por 2 meses. Aí você pergunta, 2 meses? Não eram 3 meses? Pois é. O médico assistente, quando deu o laudo, sugeriu um período de 3 meses, mas o médico do INSS é quem define o período do afastamento. Nesse caso, o médico definiu que ela vai estar incapaz por 2 meses. Depois pode ser requerido de novo, pode ser pedido prorrogação, tudo mais, tá? Nesse caso, algumas perguntas. A Thaís terá direito ao auxílio por incapacidade temporária, tendo em vista que se trata de reingresso ao RGPS. O que você acha? Até essa parte está certo? Tá certo. É um caso de reingresso. Nesse caso, Thaís, cabe essa pergunta. Thaís terá direito ao auxílio por incapacidade temporária, tendo em vista que se trata de reingresso ao RGPS e a carência de metade foi cumprida? Bom, será que ela cumpriu a metade da carência? Ela voltou a contribuir em 2025. Então é só você contar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses. Depois de 6 meses, ela descobre uma incapacidade. Quando foi essa incapacidade? Foi no dia 10 de junho. Então, com relação à carência, será que ela cumpriu a carência? Cumpriu. Por quê? Porque ela tem no passado, mas aí tem outro porém. Porque no passado ela tinha só um mês, lá em fevereiro. Ó. E aí, nesse caso de reingresso, será que 6 meses vão ser suficientes? Não. Por quê? Porque 6 meses somado a um mês no passado, dá quanto? Dá 7. Embora seja um caso de reingresso, esse caso de reingresso é um caso que vai exigir 11 meses de contribuição, porque 11 meses somadas à contribuição anterior dá quanto? Dá 12, tá? Outra pergunta, é possível o requerimento ser aprovado pela perícia e indeferido administrativamente? Sim, é possível, e é muito provável que seja esse caso, porque o médico perito avaliou o laudo, deu 2 meses de incapacidade, mas aí, ao ter o resultado do pedido, é indeferido. Por quê? Por falta de carência. Ela deveria ter 11 meses, mas ela comprovou só 6. Então, embora o médico perito avaliou positivamente o requerimento, esse benefício é indeferido por falta de período de carência. É o motivo que esse benefício ele pode ser indeferido. Então, a gente citou aqui 2 exemplos para situar você nesse contexto de carência, de reingresso, de tempo que é exigido para conseguir um benefício. Demos o exemplo de maternidade e demos os exemplos do auxílio por incapacidade
temporária. E esse ponto, gente, tem que ficar muito claro. Esse caso da Thaís é um caso de reingresso? Sim, é um caso de reingresso. Entretanto, no reingresso, ela cumpriu 6 meses? Cumpriu, que é a metade. Mas 6 meses somada à contribuição anterior dá os 12 meses? Não. Dava quanto? 6 mais 1, 7. E, portanto, no caso da Thaís, a carência exigida era de quanto tempo? 11. 11 somados a 1 daria 12. 6 meses é o tempo mínimo. E assim a gente conclui a aula de hoje, o resumo do livro Benefícios Previdenciários em 7 aulas. Estamos atualizando o livro aqui no YouTube para você se atualizar, fazer o concurso, não sei o motivo pelo qual você quer se aprofundar na matéria previdenciária. Vem comigo que você vai aprender tudo sobre Previdência Social. Temos o Instagram, lá eu coloco caixinhas diárias que você pode me perguntar dúvidas sobre o que está sendo discutido aqui no canal. Nos acompanhe para novas atualizações nas redes sociais. Muito obrigado, registre aqui a sua dúvida e até o próximo vídeo.